Olá, cursistas! Vamos retomar os nossos estudos da disciplina H, Educação à Distância e Letramento Digital, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologias do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, SEAD, Centro de Referência em Educação à Distância. Bom, os materiais disponíveis nessa videoaula foram tirados do caderno didático Os Ambientes Virtuais de Educação e Letramento Digital, da professora doutora Ana Graciela da Fonseca Voltolini. Devidos créditos dados, vamos começar nossa aula 3. O assunto é competência e habilidades letradas digitais. Nessa disciplina nós vamos estudar esses tópicos aqui: letramento digital, o caminho para a efetiva inclusão digital, multiletramento, linguagem oral, escrita e digital, hipertextos e hipermídia, características midiáticas atuais, critérios para verificação e checagem das informações online, indicadores de credibilidade, habilidades técnicas fundamentais para o uso da internet, habilidades técnicas fundamentais para docentes e discentes na EAD. Começando com o primeiro tópico, letramento digital, o caminho para a efetiva inclusão digital. Para a educação, em 2013, ressalta que o domínio de determinadas tecnologias e conhecimentos técnicos facilitam o acesso à informação, bem como a capacidade de raciocínio e desempenho escolar acadêmico. Em termos de inclusão digital, Busato, 2009, aponta duas condições como essenciais: o acesso à infraestrutura técnica mínima, computadores, software e serviços de conexão à internet, e um grau mínimo de capacitação da população para o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Mais que ler e escrever, nos ambientes digitais, o letramento digital deve preparar o indivíduo para também colaborar e criar, e não apenas aprender a consumir. Nós começamos a discutir isso na aula anterior. Nesse sentido, Busato, 2009, endossa a perspectiva de letramento digital como o caminho e definição mais adequada para a inclusão digital. Então, resumindo tudo isso, não basta apenas dar um computador para a pessoa, ensinar a acessar a internet, ensinar a, entre aspas, mexer no computador, não é? É preciso que essa pessoa também consiga chegar a um nível de uso, um nível de excelência que ele possa passar a interferir em todo esse ambiente democrático que é a internet, ele possa contribuir, ele possa criticar, ele possa colaborar de alguma forma, alterar e fazer um uso mais customizado de todo ele, para ele realmente se sentir e ser uma pessoa digitalmente incluída. É necessária a popularização das condições de acesso e interação com as tecnologias digitais de informação e comunicação. Um dos caminhos é por meio de estratégias governamentais e políticas públicas de inclusão digital, com propostas pedagógicas de educação que privilegiem e possibilitem o letramento digital. É essencial ao estudante de educação à distância o domínio de conhecimentos e linguagens típicos de tecnologias digitais. É necessário que sejam digitalmente letrados. Tudo isso para enfatizar a importância desse estudo que nós estamos fazendo de letramento digital. O próximo assunto é multiletramento. Vamos ver o que é isso. Multiletramento. Devido à profusão de meios e formatos para conteúdo na atualidade, que corresponde à ampliação e diversificação não só de maneiras de disponibilizar e compartilhar informações e conhecimentos, mas também de produção, Busato, 2009, traz para a discussão a definição de multiletramentos. Antigamente, para estudar, a pessoa precisava simplesmente saber ler e escrever, né? Aprendia no início a ler e escrever, e depois iria evoluindo, lendo livros, e precisava, no máximo, só disso para poder ser um bom aluno, um bom estudante, né? Comer livros, igual o pessoal diz no popular. Mas hoje em dia essa realidade é outra, né? Com todas essas mídias eletrônicas disponíveis, esses meios de compartilhamento de informação, só isso não é suficiente. O termo multiletramento se refere às estratégias pedagógicas vistas como necessárias para dar-se conta do aumento da complexidade dos textos impressos, digitais ou de outra natureza que circulam na atualidade. Na verdade, o multiletramento é a pessoa saber jogar em todas as posições, ele saber ser um bom leitor, ser um bom criador de conteúdos, ao acessar um ambiente virtual, ele saber navegar, ele saber acessar o sistema de mensagens, ele saber acessar
as avaliações que ele precisa fazer, ele saber postar um trabalho, ele saber entrar no fórum de discussão e contribuir e responder e ter netiqueta, né, que é a etiqueta na internet, saber o linguajar apropriado para interagir com os colegas do grupo. Isso é multiletramento, é necessário um monte um conjunto muito grande de saberes para poder a pessoa ser um bom ator nesse meio. Ainda mais quando você se trata de produtor de conteúdo, né? Por exemplo, para fazer essa videoaula aqui, tem um rapaz ali dentro gravando, depois ele vai pegar esse vídeo, vai editar, vai regular os volumes, vai colocar as vinhetas todas no início, vai formatar isso para ficar bonitinho, para chegar de uma forma bem agradável para vocês aí na tela do computador da sua casa. Eu tive que preparar esse material todo, escolher esses slides, pensar em tudo que seria pertinente colocar e tive que fazer trabalho de computação gráfica aqui para pegar figuras, ilustrar a nossa videoaula, os slides da nossa videoaula com figuras, e assim vai. Outros professores precisam de saber editar vídeo, precisa de fazer atividades de vídeo interativas com seus alunos, precisa saber editar esse vídeo, montar um vídeo depois para ser passado para outras pessoas, para publicar ou passar para a própria turma. E esse é o multiletramento. São todos esses saberes que são necessários hoje em dia para se trabalhar, principalmente quando se trata de educação à distância. Dito de outra forma, vejo os letramentos digitais menos como multi e mais como inter ou trans, né? Letramento seria um entrando dentro do outro e sem medida e sem barreira para que isso aconteça. Você está trabalhando com educação e está atuando como editor de vídeo, está atuando como um roteirista, e as trans seria uma função mudando para outra. Eu sou professor, daí a pouco eu estou gravando o vídeo na rua, no trabalho de campo com os meus alunos, atuando como diretor de cena ou como roteirista, e isso são o interletramento ou o transletramento, você mudando de função ou você fazendo uma pessoa entrando na função da outra e trabalhando dessa forma. São indícios desse hibridismo, por exemplo, a ambiguidade entre a fala e a escrita que caracteriza as interações síncronas via internet. O que é interação síncrona? É a que está acontecendo no mesmo momento. Por exemplo, eu estou aqui digitando no WhatsApp, tem uma pessoa do outro lado que está respondendo comigo, está lendo. Isso é uma interação síncrona. Mas se eu digitei hoje e ele só foi ler amanhã, ela passou a ser assíncrona. Então, só dar dois exemplos de interação síncrona e assíncrona. A síncrona acontece no mesmo momento. As duas pessoas estão online no mesmo momento. Por exemplo, uma videoconferência. Eu estou dando essa aula aqui, o Brasil inteiro, de repente, estaria vendo através de uma transmissão online. Ou então de uma audioconferência que acontece também, uma reunião de vários setores de uma empresa espalhados em várias cidades, acontecendo ao mesmo tempo, todo mundo, cada um dentro da sua sala, formando um painel ali de participantes, todos conectados ao mesmo tempo. Isso é uma interação síncrona. Agora, as assíncronas, por exemplo, seria o e-mail. Eu mando hoje, a pessoa lê semana que vem. Um fórum de discussão. Eu posto a proposta de discussão hoje, um aluno participa amanhã, hoje outro mais tarde, outro amanhã, outro semana que vem. Isso é assíncrono. Tá, muito bem. Continuando aqui. No WhatsApp, por exemplo, a pessoa está digitando, o outro do outro lado responde com a mensagem. Depois eu de cá respondo, falo outra coisa, o outro perde a paciência do lado de lá e grava um áudio respondendo, porque ele está com preguiça de digitar. E eu continuo respondendo com mensagem, e aí ele manda outra mensagem. Daqui a pouco eu posto um vídeo, posto uma figura, posto uma tabela para ele. Isso é esse tipo de hibridismo na interação. Por exemplo, a ambiguidade entre a fala e a escrita que caracteriza interações síncronas via internet, a mistura de convenções de escrita acadêmica com estratégias de envolvimento e marcas de informalidade em listas de e-mail acadêmicas, o uso de recursos de gramática do cinema, por exemplo, corte, câmera subjetiva. Subjetiva é aquela câmera que te dá a impressão de que você está vendo a cena com os olhos do ator principal lá. Câmeras panorâmicas e close-ups, aproximações, nas interfaces gráfico-textuais dos dispositivos digitais. Manovich 2001 falou isso.
A existência de palavras na tela que o computador trata internamente como se fossem imagens, às vezes acontece da pessoa estar tentando apagar uma letra, um S de uma palavra e ele não está conseguindo, mas aquilo não é um texto digitado, aquilo é uma figura. A pessoa que não tem conhecimento, ele vai ter dificuldade com isso. A pessoa tem que saber se aquilo é um texto mesmo, aquela imagem que ele está vendo é um texto ou é uma figura colada lá né, de forma escrita. Então, essa mistura toda caracteriza o multiletramento. A necessidade, capacidade de avaliar criticamente os resultados oferecidos por um site de buscas em resposta a determinada palavra-chave e assim por diante. Tudo que tem mais coisas que a gente pode falar sobre multiletramento. O coloquialismo, por exemplo, nas linguagens. Eu preciso saber a língua culta, a língua padrão, mas eu preciso saber também os regionalismos, as formas, né, de expressão, né, no nosso país, um país continental como o nosso. Às vezes a pessoa fala uma coisa, eu não entendo o que ela está falando. Aí vem as gírias, né? De repente, uma gíria que funciona para nós aqui, para outra região não funciona, aí a gente vai ter esses problemas de comunicação gerados quanto a isso. A gente precisa ter conhecimento disso para poder ter uma boa experiência digital. As abreviações, por exemplo, o TBT, que está tão comum hoje, a pessoa coloca um hashtag TBT e põe uma foto. Na verdade, tem gente até usando errado, que na verdade aquilo significa Throwback Thursday, que é a quinta-feira da saudade, a quinta-feira da lembrança passada. Na verdade, é uma prática que o povo começou a fazer de colocar nas quintas-feiras, colocar uma foto do passado, uma saudade, uma memória do passado. É como se fosse assim, quinta-feira da lembrança, quinta-feira do flashback, alguma coisa, de voltar lá atrás no tempo. Né? Aí a pessoa põe TBT, o outro lê TBT não sabe o que é. Tem outra também que é LOL, que na verdade significa lots of laugh, que significa um monte de risadas, um monte de gargalhada. Pode ser lots of love também, um monte de amor. Então essas abreviaçõezinhas que as pessoas estão usando bastante na internet, a gente precisa ter ciência disso para poder conseguir se comunicar. E a cada dia elas vão crescendo e vão aparecendo novas, né? E aí essas principalmente estão usando expressões do inglês, né? Aí você já precisa saber inglês também para poder ter uma boa interação. Palavras estrangeiras, eu acabei de falar, os memes, né? Entender o senso de humor, o senso de sarcasmo das brincadeiras, você precisa ter esse senso crítico e saber entender qual é a proposta daquilo, né? De ironia e conseguir extrair a informação que você precisa daquilo. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas ele está querendo dizer exatamente o contrário. Os emojis, que são aquelas carinhas, né, que representam se está com raiva, se está alegre, se está triste, se está chorando, se está preocupado, né? As pessoas hoje em dia se comunicam por aquilo. Às vezes você posta uma coisa na internet e a pessoa põe um coraçãozinho lá. Ele comunicou com você, falou, amei aquilo. Ou às vezes você fala, passei no vestibular, a pessoa põe duas mãozinhas assim, significa, oh, graças a Deus, Deus abençoe e tudo mais. Tudo isso é meios de comunicação do mundo atual que a gente precisa saber. Tudo isso é multiletramento, né? Esses emojis, smileys e emoticons, todos são a mesma coisa. Que o japonês que inventou o emoji, o smiley, o emoticon, né, os ícones de emoção, na verdade esses três são a mesma coisa. Linguagem de games, né? Se você conversar com um gamer viciado daqueles, você não entende nada. Sai falando um monte de palavras que você nem sonha de onde veio. E termos técnicos também, além de tudo, tem a terminologia toda da informática e da rede de computadores em si que você precisa saber. Então isso é multiletramento, saber e entender de todas essas coisas para ser um ator ativo e saber e extrair da melhor forma possível as informações desse ambiente virtual de informação que a gente está vivendo, desse espaço cibernético, né, o cyberspace. Então, próximo assunto... linguagem oral, escrita e digital. Vou fazer só um paralelo entre essas três. O Kenzie, 2012, cita 3 tipos de linguagens, a oral, escrita e digital. A linguagem oral é a mais antiga, forma de expressão, uma construção particular de cada agrupamento humano. Cada país, cada região do mundo, né, fala uma língua diferente.
nem todas, né? Tem algumas que falam a mesma língua. Por meio de signos comuns de voz, membros de um mesmo grupo são compreendidos e as pessoas se comunicam e aprendem. Na verdade é o seguinte, gente, a linguagem falada e ouvida, ela tem a fluidez, né? Ela é mais rápida, você consegue transmitir as informações de forma mais rápida. Mas, porém, você não tem um tempo para pensar. Por exemplo, alguém vem e te faz uma proposta bem complicada e você precisa de um tempo para avaliar, para pensar, e talvez você possa passar por algum constrangimento naquele momento. Ao passo que se você tivesse recebido essa mensagem ou essa proposta de forma escrita, por um e-mail, você teria um tempo para pensar, você não tem obrigação de responder na hora. Né? Na linguagem falada também não, você pode pedir, não, eu preciso de um tempo para pensar e tal. Mas tem esse caráter aí da linguagem escrita falada e ouvida, ela tem mais esse imediatismo, e né, talvez você não tenha tanto tempo para elaborar o que você vai falar, e numa linguagem escrita e lida, você tem mais tempo para pensar nas palavras certas, na intensidade da transmissão daquela mensagem que você quer passar. Então, quanto à linguagem escrita, há necessidade de compreensão do que está sendo comunicado. A pessoa tem que estudar, tem que ser alfabetizado para poder participar daquilo. Se ele não sabe o código, ele vai ficar de fora. Não há mais a necessidade da presença física para que o fato seja comunicado. Manda a carta, manda o e-mail, manda a mensagem por WhatsApp, o que for. A linguagem digital está articulada com as tecnologias eletrônicas de informação e comunicação. A linguagem digital é baseada em códigos binários, que nós estudamos na primeira aula, que é os zeros e uns combinados, né, para significar a imagem daquele personagem que estava na minha camisa, um monte de zeros e uns para definir aquilo, cada cor de cada parte daquele desenho lá. Esses são os códigos binários, que pode ser 0 ou 1, que permitem informar, comunicar, interagir, aprender, englobando aspectos da oralidade e da escrita em novos conteúdos. Esses zeros e uns são mais fáceis de enviar do que um papel, ou um livro, ou uma enciclopédia, ou uma fita de cinema desse tamanho. Por isso que agilizam o processo de comunicação. Próximo assunto, hipertexto e hipermídia. Esse é bem importante para a parte de quem trabalha com educação à distância. Hipertextos. Kenzie, 2012, coloca que sai de cena uma estrutura em série e hierárquica de acesso ao conhecimento. Por exemplo, você pegar um livro e sair lendo, página 1, página 2, 3, 4, 5, até chegar ao final. Mas acontece nos livros também que às vezes você está na página 10, ele manda, veja o anexo, o anexo 2 no final do livro. Aí você vai lá para o final, olha aquele anexo, depois volta na página 10. Também acontece nesse universo dos livros o que a gente vai falar aqui agora. Uma série, a estrutura em série hierárquica de acesso ao conhecimento, dando lugar a novas relações entre conteúdo, espaço e tempo e pessoas diferentes. A base da linguagem digital são os hipertextos, sequências em camadas de documentos interligados que funcionam como páginas sem numeração e trazem informações variadas sobre um determinado assunto. Vou ter que mostrar aqui para explicar. Por exemplo, esse é o texto base, home, é casa. Você está lendo esse texto. E chega nessa linha, aparece um link. Todo mundo sabe o que é um link, né? Vem até de cor diferente. Aquilo, quando você passa o mouse em cima, ele aparece uma plaquinha avisando que aquilo vai mandar para outro lugar. Aí você clica naquilo, ele te manda para essa outra página. Pode ser uma outra página de internet, pode abrir um quadradinho com a explicação sobre o que é aquela palavra em si, pode te mandar para uma figura, pode te mandar para uma página de e-mail, para você mandar um e-mail. E dentro dessa outra página, você pode ler o que está escrito aqui, o que está pedindo e voltar para essa página principal, ou mesmo dentro dela ter outro link que te manda para uma terceira página. Dentro dessa terceira página você pode voltar para a segunda ou pode voltar direto para a primeira, que sempre tem o íconezinho da casinha, que significa página inicial. Daqui você poderia vir para cá e de lá e voltar. Então o hipertexto é isso, é um texto com várias portinhas dentro dele que você pode entrar por uma e voltar para ela e sair fazendo essa interação. Quem vai te indicar qual é o caminho certo? Você mesmo. Uma certa pessoa pode começar nesse texto, ler ele até o final, depois sair catando todos esses links e lendo um por um. Outra pessoa pode ler só até aqui, no que mandou para cá, ele clicou, ele fala, tá, aquele texto já não me interessa mais, eu vou continuar daqui e vou lá para o último. Isso é a necessidade de cada um, é a customização que a gente já tinha explicado na aula anterior, que esses hipertextos promovem. A pessoa, o leitor, o usuário, ele vai escolher que caminho seguir. Se no meio do encadeamento de textos houver outras mídias como fotos, vídeos, sons,
o que se tem é um documento multimídia. Assim, teremos uma hipermídia. Essa estrutura reconfigura a forma como lemos e acessamos informações. Então, a diferença de hipertexto e hipermídia é isso. O hipertexto seria um texto que dentro dele te manda para outras páginas, outros trechos de texto, outras caixas de texto que explicando. Se esses links que tiverem dentro desse texto te mandar para figuras, te mandar para sons, ou para vídeos, ou para imagens, você está aí já passa a chamar hipermídia. Essa é a diferença. Vamos para o próximo assunto. Características midiáticas atuais. De acordo com Santaella, 2007, a paisagem midiática atual apresenta uma multiplicidade de características. Inovativa, ela está sempre sendo atualizada, está sempre à frente do seu tempo, né? Novas coisas vão surgindo todo dia, novas práticas, novos dizeres, novas redes sociais, né? Tinha lá no passado o Orkut acabou, entrou o Facebook já está balançando, né? Veio o WhatsApp, o dono do Facebook falou assim, opa, esse negócio está melhor que o meu, eu vou comprar. Foi lá e conseguiu comprar a tempo, né? A sorte dele foi essa, que ele é dono dos dois hoje. Então, a inovação é isso aí, é transformativa. Uma coisa que é realidade hoje, amanhã já não é mais. Esse universo digital, ele tem esse caráter transformativo. Ele não está preso a nada. Tudo é possível e é o tempo que vai mostrando as tendências e tudo vai se transformando. Convergente, no caso, você, dentro da rede, você consegue resolver muitas coisas. Você não precisa de usar um livro, usar um canal de TV, usar um programa de rádio. Ali dentro da internet, ali dentro do ambiente virtual, você tem tudo. Você tem o seu e-mail ali, você tem a sua coleção de fotos, a sua coleção de vídeos, o seu portfólio de atividades profissionais. Multimodal, você tem vários modos diferentes de você usar. Tem a questão audiovisual, tem a questão da comunicação escrita, tem várias formas de você comunicar e tem mil possibilidades. Por isso que ele é multimodal. Global, atinge o mundo inteiro. Uma postagem que você coloca aqui, se a pessoa imediatamente abrir uma página lá no Japão, ele vai ver, né? Então, tem esse caráter global. Em rede, você postando em Montes Claros, uma pessoa daqui de pertinho tem acesso, a outra pessoa no seu vizinho do lado também, e a outra cidade, uma rede acessa a outra, e funciona, né, com todos aqueles pontos interligados ali. Não precisa passar por um primeiro para depois chegar no outro, não tem isso. Todo mundo acessa todo mundo ao mesmo tempo. Esse é o caráter de rede. Imagina a rede com todos aqueles pontinhos, todos os pontinhos tem jeito de chegar um no outro sem precisar de passar por um ponto central ou alguém que possa filtrar as informações. Esse caráter existe, né? É lógico que tem gente que faz isso, que tem gente que centraliza as informações, mas as pessoas que usam não precisam ser escravos disso. Móvel, você pode carregar essa tecnologia por todo lugar, né? No seu aparelho celular, você tem a internet hoje disponível. E apropriativa, você pode se apropriar das coisas, né? É lógico, você tem que observar a questão do direito autoral. Você não pode pegar uma música de alguém e sair cantando aleatoriamente por aí. Você não pode pegar um livro de alguém e sair vendendo, imprimir e sair vendendo por aí. Você não pode pegar a videoaula que alguém gravou e sair vendendo por aí para as pessoas e sem se preocupar com a questão do direito autoral, porque isso é crime. Tá? Mas tem coisas que você pode se apropriar também, que são livres, que são públicas. Participativa, né? Todo mundo participa, todo mundo... Né? Não é todo mundo, mas muita gente tem vontade de participar, não se satisfaz simplesmente em ser um consumidor passivo, ele quer colaborar também, é a mesma coisa. Participativo, colaborativo acaba sendo a mesma coisa. Diversificado, tem para todos os gostos, tem de esporte, tem conteúdos mais adultos, tem conteúdos científicos, tecnológicos, tem tudo quanto é assunto que você imaginar. É só que você procurar, você vai achar. Tem ensinando a construir casas, eu mesmo estou construindo minha casa, eu estou vendo muitos tutoriais de pedreiro ensinando a construir, fazer a coluna, fazer a viga, fazer a contraflecha, fazer a fundação, a amarração de ferragem, tudo que você pensar, você consegue achar lá.
diversificada, né? Isso que eu acabei de falar, domesticada, você pode usar dentro da sua casa, ao passo que você pode sair com ela no bolso, no seu celular, mas você pode usar dentro de casa também. É isso que é esse sentido de domesticada. Geracional, né? Ela vai atualizando, incorporando as novas gerações, né? Por exemplo, as gerações mais antigas não foram proibidas de usar a internet, elas podem. Às vezes, alguns não têm interesse, mas elas, se quiserem, elas vão ter acesso às coisas e ela vai passar de geração em geração, e cada geração com certeza vai contribuir para a evolução. E ela é desigual também, né? Aquela questão que já foi falada, que em certas partes do mundo, em certos estados, certos países, certas regiões, não tem internet de qualidade, não tem acesso à tecnologia, então esse acesso não é democrático ainda no mundo inteiro, não. Essas são as características midiáticas atuais. Critérios para verificação e checagem das informações online. Isso aí para combater as falsas notícias, as fake news que estão, né, denegrindo um pouco a internet, as redes sociais nos dias de hoje, né? Atitudes já estão sendo tomadas quanto a isso. O próprio Facebook está com uma política nova aí para tentar reverter isso, mas vamos ver os critérios. Então é importante ter uma forma de avaliar a informação que é encontrada na web, de maneira que se possa julgar quão acurada a informação pode ser, uma vez que a informação que circula no ambiente virtual nem sempre tem regulamentação ou controle de qualidade. É preciso ter cuidado. Esse checklist foi desenvolvido pela Open University e apresenta 6 critérios. Ele chama prompt porque é a inicial de cada palavra em inglês dessa aqui, ó. Presentation, a apresentação. Você vai observar a aparência do site, a navegação, se é fácil, se está com cara de ser coisa confiável ou não. A relevância, considerar se o site é avaliado é adequado para as necessidades, a informação corresponde às suas necessidades, né? Na hora que você digita uma palavra lá no Google vai aparecer 1 milhão de sites, mas talvez alguns, por exemplo, vai aparecer um site da Universidade X, o site da revista tal, do jornal tal. Aí você vai ver a relevância, o peso que aquele site, ou então o blog de uma pessoa que ninguém conhece, nem sabe quem é. Você tem que avaliar a relevância também daquilo. A objetividade, se a pessoa vai ficar... Tem vídeo que a pessoa... Aprenda a ganhar 1 milhão em uma semana. Aí você vai querer assistir aquilo para aprender, é lógico. Todo mundo queria, né? Acontecer isso conseguir ganhar 1 milhão em uma semana. Aí o cara vai te enrolando, falando, e você não tem como passar para frente, que esses vídeos eles conseguem bloquear isso. Aí você é obrigado a ver aquele monte de asneira até chegar, depois de meia hora que ele vai falar uma técnica lá qualquer que ele inventou lá. Então, tem que ver a objetividade, qual a posição do autor, os interesses estão claros, autor tendencioso, linguagem emotiva, né? Se é aquela linguagem apelativa que fica tentando te convencer pelo medo ou por outras coisas. O método, a clareza e como os dados foram coletados, há menções, nomes, são fornecidos links, né? Normalmente as citações, elas vêm para poder dar credibilidade ao texto, né? E fotografias, entrevistas com outras pessoas, tudo isso vai dar credibilidade àquele material. A proveniência. De onde vem a informação, os aspectos de confiabilidade, endereço da URL, tudo que ele está falando, ele está comprovando com fotos, ele está comprovando com reportagens, ele está pondo os links para pesquisa. Por exemplo, nossa instituição é credenciada pelo MEC, ele está colocando o site do MEC para a pessoa entrar e ver e fazer a pesquisa para ver se realmente essa instituição que ele está vendendo o curso é credenciada ou não. Então, dá para você fugir de muita furada aí se você acompanhar esse checklist aqui. E a timelineless. Timeline é linha do tempo. E esse ness no final é um sufixo no inglês que indica sem. Então, sem linha do tempo, né? Atualidade, a temporalidade, vamos traduzir assim. Informação suficiente, atualizada, por exemplo, você está lendo uma coisa de 2003, de lá para cá a lei já mudou. Você está lendo que pode fazer tal coisa e não pode. De lá para cá a lei já mudou. Nós estamos em 2019. Você tem que olhar essa temporalidade. Está atualizado? Não está? Depende da situação, o contexto, foi atualizado ou não, a data de informação, quando foi produzida. Tudo isso na internet. A pessoa postou lá em 1999
E você está lendo aquilo em 2019 achando que aquilo é verdade. De lá para cá muita coisa já aconteceu e muita coisa já mudou. Muito bem. Indicadores de credibilidade no mesmo assunto. O projeto Credibilidade da Universidade Estadual Paulista, Unesp, elaborou uma lista priorizando 8 indicadores de credibilidade. Melhores práticas. Quem financia o veículo? Proprietários, sócios, patrocinadores? Qual a missão do veículo? Qual a data de fundação? E os compromissos éticos, diversidade na equipe, de reportagem, edição, de voz, precisão e política para correções, entre outros padrões, né? Ter esse senso crítico para o conteúdo que você está vendo. Expertise do autor, detalhes sobre o jornalista, quem escreveu a matéria, né? Tem gente que lê as coisas sem passar a saber quem foi que escreveu. Essa pessoa é gabaritado, tem bagagem para poder estar falando sobre aquele assunto, é do meio, é um cara do ramo. Quais as outras matérias que ele já fez, qual o histórico, o currículo, né, de trabalhos dele, tipo de etiquetagem, etiquetas para distinguir opinião, análise, humor, publicidade, conteúdo, ou reportagens noticiosas. A pessoa já deixa de cara informações para você saber que tipo de material é aquele, métodos, informações sobre como os repórteres decidiram apurar a matéria e o que fizeram durante o processo. Por exemplo, se é uma pesquisa, como foi definido o universo da pesquisa? Foi sorteio? Foi opção de lugar? Foi por contato, mandou por mala direta, e-mails pedindo para a pessoa? Os métodos que foram usados para chegar àquelas conclusões. Apuração local. Permite que as pessoas saibam quando a matéria tem origem ou expertise local. Diversidade de vozes, os esforços de redação para trazer perspectivas diversas. Por exemplo, vou falar sobre um assunto, vou trazer todos os pontos. E na minha matéria eu vou colocar todos os pontos para discutirem, né, talvez com isenção, o ouvinte ou o telespectador daquilo, ele poder... ele decidir quem está certo e quem está errado, né? Não simplesmente pegar um lado, só uma versão da coisa e apresentar como verdade absoluta. E o último, feedback acionável, estimular a colaboração do público. Por exemplo, você leu ou ouviu um vídeo na internet, tem lá, deixe seus comentários. Tem gente que bloqueia. Ele fala mal de todo mundo, critica, toma uma atitude bem dura e bloqueia os comentários. Então ele não dá a chance das pessoas se defenderem ou simpatizantes daquela pessoa que está sendo agredida se defender. Então se a pessoa faz esse bloqueio do feedback, que significa a realimentação, né, o retorno de opiniões, é porque ele está com medo das reações que aquela produção dele possa ter. Então esses indicadores são bem importantes quando você vai ler e antes de confiar em tudo que você está lendo, dá uma passada por esses 2 quadros que nós mostramos por último, são bem interessantes, né? Ensinar os alunos, quem é professor, ensinar os alunos a ter esse tipo de atitude e ter esse cuidado antes de tomar para si como verdade qualquer coisa que ele leu por aí. E habilidades técnicas fundamentais para o uso da internet. Vamos ver. Explorar páginas da web, saber navegar, né? Compreender a linguagem hipertextual, saber que aquilo é um link, que clicando ali você vai para outra página, que você pode voltar à página inicial, aquilo que a gente já discutiu, seus componentes, páginas, links, etc. Analisar diferentes tipos de propostas de websites, saber onde procurar as coisas, né? Pesquisar por palavras-chave pelo Google e similares, esses sites de pesquisa. Acessar, avaliar e qualificar informações na internet, saber se você quer ver vídeos, se você quer ler textos, se você quer imagens sobre determinado assunto, tem tudo isso lá para você sair selecionando. A pessoa tem que conhecer como filtrar tudo isso. Localizar e registrar bases de dados com textos científicos, né? Acessar trabalhos de conclusão de curso, as monografias que as pessoas produzem, né, ao terminar seus cursos e postam na internet, normalmente de instituições sérias, são coisas bem confiáveis. Usar como ferramentas de comunicação instantânea, que são os blogs, os microblogs, né, tipo o Twitter mesmo é um microblog. O que é um microblog? Você vai comunicando de pouco em pouco. Você tem um limite lá de caracteres para falar. Você não pode postar um textão lá, como o povo chama hoje em dia, né? O microblog, ele bloqueia o textão.
Agora já no Facebook você pode pôr o texto do tamanho que você quiser. Navegar em ambientes virtuais de aprendizagem. Quem trabalha com EAD e quem estuda em EAD tem que saber onde achar, onde mandar o trabalho, onde clicar para fazer a prova virtual, onde ver suas notas, tudo isso. Analisar noções de segurança, senhas, vírus, etc. Tudo isso foi proposto por Mill, em 2013. O último assunto, habilidades técnicas fundamentais para docentes e discentes na EAD. Além do uso da internet, há também outros conhecimentos e domínios necessários para a realização das atividades com tecnologias, como cursos EAD. Para Mill, em 2013, estes devem incluir noções sobre o funcionamento do computador e seus periféricos, obviamente, isso aí é a base de tudo, edição de textos, preparação de apresentações midiáticas, como essa que eu fiz aqui, né? Tem que ter uma noção de computação gráfica, de saber usar o PowerPoint para editar tudo isso aqui, observar tamanho de fonte, cor de fonte, distribuição do texto na tela, inclusão de fotos e tudo mais. Preparação de apresentações, né, que é isso que eu falei aqui, edição de imagens e de planilhas eletrônicas, né, saber operar o Excel, todos esses recursos aí do Office, e entre outros. Computação gráfica, você saber criar um panfleto, criar um cartaz, criar um anúncio, alguma coisa nesse sentido, elaborar uma prova, né? Gravação e edição de áudio e vídeo, se você for fazer um trabalho de campo com os alunos, você saber gravar, saber enquadrar, saber captar o som. Às vezes você grava a pessoa falando 3 metros de distância, sai uma imagem boa, mas não sai o som. Um recurso, de repente, com o celular, hoje em dia, é você gravar com 2. Você grava um para gravar a imagem e outro lá mais próximo para gravar o som. Depois você faz o sincronismo dos dois e tira o som do que está mais longe e põe a imagem do que está mais longe, junta as duas coisas e fica bom. Então, tudo isso são essas habilidades para quem estuda e trabalha na educação à distância. Terminamos nossa aula 3, está aí a lista de referências, né, as referências sobre as citações que foram apareceram durante a videoaula. E é isso, assim terminamos a aula 3 e até.